A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 21. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, é com muita alegria que nós começamos ontem o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, assiste, porque eu faço uma breve introdução sobre o contexto histórico da cidade de Corinto, que facilita para que tu entenda, vamos dizer assim, os problemas e as soluções que Paulo apresenta nesta carta. Aqui é uma continuação do capítulo de ontem, porque ele está falando sobre um problema sério da igreja, que era o partidarismo. De tu achar que um era melhor do que o outro, as divisões, as facções. E Paulo está dizendo que o que importa é que nós somos ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. No capítulo 3, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos aqui para servir e cooperar com Deus, fazer aquilo que facilita, que proporciona, que favorece a salvação, o evangelismo, a santificação das pessoas. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, não importa se é esse ou se é aquele, não importa se tu é rico, se tu é pobre, se tu é poderoso, se tu é humilde, se tu trabalha na lavoura ou na construção, que a gente viu, o que importa é se tu é fiel, se tu é dedicado, se tu ama a Deus acima de todas as coisas, se tu ama o próximo, quer servir ao próximo, se tu quer que a tua vida seja para honra e glória de Jesus, se tu quer que o nome de Jesus seja anunciado e pregado nos 4 cantos da terra, se é isso que te importa, se tu realmente é fiel. Não importa se tu fala pouco, se tu fala muito. Não importa. Não importa. Mas a mim, olha o que ele vai dizer, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Tipo assim, ó, tu é quem Deus te criou para ser. Eu falo sempre, porque o próprio Paulo fala, nós somos vasos de barro. O poder é de Deus. O tesouro é de Deus. A graça é de Deus. A fé é de Deus. A glória é de Deus. Nós somos servos. E mesmo depois que a gente faz tudo, a gente é um servo inútil. Porque a gente só fez o que era para ter feito, né? Somos humanos, pecadores, limitados. A glória é de Deus. E aí ele fala, né? Não importa o que a igreja fala ou um tribunal. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, Paulo sabia que o que os coríntios falavam a respeito dele era errado, era uma injustiça, não procedia. É como uma estratégia que a gente usa quando as pessoas são muito ofendidas, assim, elas se sentem ofendidas. A gente sempre pergunta, é verdade o que a pessoa disse? Não, não é. Então por que tu te ofendeu? Ah, é. Então se é verdade. Então tu não tem como te ofender, tu tem que te arrepender. Tu tem que consertar. Então a gente se ofende porque quer. Porque ou aquilo não faz sentido nenhum, ou aquilo é a expressão da verdade. Ah, mas a forma... Ah, bom, aí é diferente então. Então aí tu tem que dar respeito, tem que dar limite, tu tem que pontuar. Mas igual tu também não precisa se ofender, né?
E Paulo está falando isso, ó. Ele não se dá por justificado, não é no sentido da justificação teológica, não é isso. É no sentido assim, ó, eu não vou me dar por inocente, de quer dizer que eu sou perfeito, maravilhoso. Não, porque quem me julga é o Senhor. Paulo era um homem de Deus, um apóstolo, mas era um ser humano. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esse versículo 5 mexe muito comigo. Por quê? Porque tudo que está escondido vai ser revelado. Tudo o que está oculto vai ser tornado público. E isso vale para o bem e vale para o mal. Então, existem coisas que são obras das trevas. Então, a pessoa comete ações, pecados, atitudes, comportamentos escondido. E olha, aí entra até crimes, né? Coisas horrorosas. Isso, a pessoa pensa que ela tá oculta, né? Escondida. Mas Deus revelará tudo. E a gente tem visto na história da humanidade que tudo veio à tona. Mas, todavia, portanto, né? Porém, entretanto, o que é bom também é revelado. Tu tá lá sozinha, lendo a Bíblia. Tu tá lá orando. Tu intercede. Tu busca a santidade. Tu engole a ofensa. Tu abençoa, tu perdoa. Tu tá quieta, ninguém tá vendo, só Deus. Deus sabe os desígnios dos corações. Eu me lembro daquela passagem de Natanael, quando o Senhor Jesus chama Natanael. E Natanael ainda diz, né? Ah, vai vir alguma coisa boa da Galileia. Eu contei para vocês que havia um preconceito, que os galileus eram marginalizados e tal. Aí Jesus fala para ele: eu te vi debaixo da figueira. Tu é um israelita onde não há dolo, que não tem dolo. Então, isso é uma palavra de conforto para ti hoje, de fortalecimento, de ânimo. Deus vê o que tu faz silenciosamente. Entra no teu quarto e o teu Deus, teu Pai, que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Tu tá lá lendo a Bíblia, orando, chorando, clamando. Tu tá de joelhos, tu tá jejuando, tu tá intercedendo por esse, por aquele. Tu tá te submetendo à vontade de Deus. Por 1 ano, 2 anos, 10 anos, quieta na tua, vivendo a vida na presença de Deus. E não tem ninguém te olhando, mas Deus está vendo teu coração. Lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus? A Bíblia diz que Deus o tirou de trás da malhada. O que quer dizer isso? De trás das ovelhas. Ele estava lá no campo, sozinho, cuidando das ovelhas, mas louvando, adorando, compondo, falando com Deus. E Deus o tirou de lá, daquele lugar anônimo, entre aspas, esquecido, escondido, para que ele fosse o rei de Israel. E para que dele, da descendência dele, viesse o Messias, o filho de Davi. Então eu vou te falar, não importa o que tu tá fazendo, o que importa é o teu coração, porque Deus, ele vai manifestar o que está dentro do teu coração. Se o que tu faz quando ninguém tá olhando é pecado, tu tá enrascado, tu tá numa situação difícil, tu vai ter que correr para a cruz, para Jesus, pedir o sangue de Jesus para te perdoar, te purificar. Mas se o que tu faz no oculto
no silêncio, no secreto, no escondido. É para a honra e glória de Deus. Te prepara para a honra, para a recompensa, para o prêmio, para o galardão. Porque Deus se agrada daquele que está lá debaixo da figueira, daquele que está lá atrás da ovelha, daquele que está de joelho, com a cara no pó, no chão, no seu quarto. Deus se agrada. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Uns vão ser para honra e glória eternas, para a vida eterna. Outros receberão uma repreensão. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o tormento eterno. Não conheço vocês, não sei, né? Então Paulo tinha plena certeza, plena convicção que não importava o que as pessoas falassem, nem os da igreja, nem do tribunal. Não importa se são pessoas importantes do ponto de vista humano ou se são irmãos da igreja, não importa. Não importa. O que importa é o que Deus diz. O que importa é o que a Bíblia diz. O que importa é o que o Espírito Santo testifica no teu coração. É Ele que habita em ti. Ele é que discerne. Ele é que sonda. Ele que examina a tua mente e o teu coração. As tuas intenções, o porquê que tu faz, o porquê que tu não faz, o porquê que tu fala, o porquê que tu não fala, o que tu sente, o que tu não sente, o que tu pensa, o que tu deixa de pensar. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós devemos entender que o julgamento, já tem vídeo no canal sobre julgar os outros. O julgamento, ele é temerário, quer dizer, tu tem que temer, porque do jeito que tu julga, tu vai ser julgado. O julgamento, ele pode ser precipitado. A gente vê em Provérbios, tu tá julgando e tu vê, a pessoa falou, eu concordei. Aí tu pensa aquilo, mas quando o outro vai falar, ele desfaz aquilo que foi dito que tu estava acreditando. Então não te precipita. Vê direitinho, ouve tudo, junta todas as pecinhas do quebra-cabeça, porque aí tu vai ter propriedade para julgar. Porque sim, se somos espirituais, podemos julgar, porque o homem espiritual, a pessoa espiritual julga todas as coisas, julga todos e não é julgado por ninguém, que é o que o Paulo está falando aqui. E o julgamento também, ele pode ser parcial, ele pode ser de acordo com a aparência, e isso é abominável diante de Deus. Deus não quer que a gente julgue de uma forma parcial, tendenciosa, e nem que a gente julgue pelas aparências. A gente tem que julgar pela reta justiça. E acima de tudo, saber o que Deus diz a respeito daquela situação. E era o que Paulo estava fazendo. Paulo sabia que aquelas pessoas, elas tinham partidarismo, elas tinham uma divisão, elas tinham um coração orgulhoso, soberbo, arrogante, e exaltavam um em detrimento de outro. Isso é errado, porque Deus não faz acepção de pessoas e não quer que nós façamos. Não quer que na sua igreja haja acepção de pessoas. 6. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Olha a sabedoria, o discernimento, a espiritualidade de Paulo. Ele não ficava ofendido porque
Apolo era eloquente, maravilhoso. Se tu não sabe do que eu tô falando, Apolo era um líder carismático, tinha uma excelente oratória. E a igreja, uma parte da igreja se bandeava, vamos dizer assim, seguia Apolo, dizendo que gostava de Apolo. Outra parte dizia que gostava de Paulo. Só que Paulo sofreu muito. E, segundo os historiadores, ele já não conseguia falar muito bem. A sua fala estava comprometida, prejudicada. E Apolo se destacava, se sobressaía. E a igreja usava isso de uma forma errada. Ó, a favor de um, em prejuízo de outro. Como eu disse, qualifica um, desqualifica o outro. Exalta esse em detrimento do outro. Isso é horrível. Isso é horrível. Tu não tem que amar mais esse e amar menos aquele. Não. Todos são servos. Todos são de Deus. Só que uns são usados de uma forma e outros são usados de outra forma. E Apolo era uma bênção para a igreja. E o próprio Paulo ensinou, discipulou Apolo. Viu a graça que Deus tinha colocado na vida dele e o ajudou. Porque quem acompanhou o estudo de Atos viu que ele precisava de muito conhecimento. Ele estava no início e Paulo, Priscila e Áquila ajudaram Apolo. Só que a igreja, que os irmãos tinham esse orgulho, essa soberba, essa maldade, né? Essa divisão no coração e faziam isso. E aí ele diz, ó, que todos nós recebemos de Deus. Todos nós. O que fala recebeu de Deus. O que fica quieto recebeu de Deus. Imagina se todo mundo falasse. Não, tem que ter gente que fica quieto. Tem gente que faz, tem outro que é mais tranquilo. Eu, como professora, eu via claramente isso. Tem que haver um meio termo, um equilíbrio. Mas assim, ó, as características das crianças, a forma como cada um age, como cada um pensa, como cada um se expressa, como cada um aprende, é única. E é lindo tu ver a variedade, a grandiosidade, a multiforme graça, né? Sabedoria que Deus dá para cada uma das pessoas. E Paulo entendeu e não caiu nessa cilada, nessa armadilha. 8. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Aqui ele está usando uma ironia, um sarcasmo. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Então, assim, ó, tu recebe aquela graça, aquele dom de Deus, tu prega o evangelho, aquelas pessoas se salvam da morte eterna, têm seus pecados perdoados, porque tu pregou para elas, porque tu evangelizou, tu plantou uma igreja em Corinto. Tô falando de Paulo. Tu treina os líderes, tu forma os líderes, tu educa, tu instrui, tu faz tudo, tu deixa uma igreja, tu trabalha 1 ano e meio ali. E aí depois tu vira as costas e eles começam a falar mal de ti, eles te mordem, eles te arranham, eles te derrubam. Tu vira um espetáculo, né? Tu é condenado à morte, tu é humilhado, tu é descartado, tu é menosprezado. Isso acontece. Às vezes tem um irmão que é juiz e ele acha que pode meter o dedo na cara do pastor. Porque lá fora ele é um juiz, então ele manda em todo mundo. Ah, eu sou dono de não sei quantas empresas, então na igreja ninguém faz nada.
se eu não der minha opinião, ou sei lá, eu sou uma artista, eu canto, eu toco, eu declamo, eu danço, eu sou fora de série. Então, nada aqui pode ser feito sem que eu me apresente. Qualquer coisa aqui eu tenho que estar brilhando, eu tenho que estar à frente. Então, pessoas que têm muito sucesso na sua vida secular, elas se convertem, chegam na igreja e querem brilhar da mesma forma. Querem receber aquela honra na igreja. Só que na igreja não é porque tu é juiz, porque tu é empresário, ou porque tu é uma artista. Na igreja é porque tu é de Deus, tu tem o sangue de Jesus, tu é salvo, tu é perdoado, tu é uma nova criatura, tu nasceu de novo. Todos são filhos, todas são filhas. Nós estamos no mesmo nível. Não há essa melhor, essa pior. Não. Todos somos filhos e filhas de Deus. E todos nós devemos buscar o Espírito Santo, a santidade, viver em paz, em harmonia, porque é na comunhão, na união que Deus derrama a bênção sobre as igrejas. 10. Nós somos... eu quero destacar quando ele diz, anjos como seres humanos. Porque o que acontece? Tu tá também expondo o teu irmão em Cristo aos demônios. Porque anjo, tanto tem anjo bom e tem anjo mau. Então, às vezes, o que tu tá fazendo? Tu tá incentivando que haja retaliação espiritual. Porque tu pode magoar a pessoa, ferir a pessoa ficar ofendida, falta de perdão. O Satanás, o diabo, os anjos, tudo usam isso. Então, tem que destacar essa parte. Nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Tu tá expondo as pessoas para principados e potestades. Às vezes isso acontece quando a gente fala de um assunto que não é para falar no meio dos ímpios, entre os ímpios. O espírito que está naquela pessoa é contrário ao espírito que está em ti. Tem coisas que é só pros salvos. E aí tu expõe. Então eu imagino que Paulo está falando assim, vocês falam mal de mim e depois vocês vão lá falar para os pagãos, para os governadores, nas rodas do trabalho. Isso acontece. O que era para ser resolvido dentro da igreja começa a sair fora. Então tu está expondo a anjos, né? Agora sim, 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Eles não honravam a Paulo. Eles não respeitavam o homem de Deus. Eles se achavam superiores porque tinham conhecimento, dinheiro, posição, status, né? E aí Paulo tá falando, por causa de Cristo a gente abre mão dessa sabedoria terrena. A gente crê de uma forma que é uma loucura. Se tu for pensar, a fé é uma loucura, né? A gente crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A gente crê que os nossos pecados estão perdoados. A gente crê que uma nova vida começou em nós, renasceu. Nós nascemos de novo. Nós somos recriados em Cristo. Nós cremos que somos santos, justificados, selados, separados. Nós cremos na salvação eterna, na vida eterna. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos pela fé. Então, é uma loucura. O mundo não crê. Nós cremos na Bíblia. Nós cremos que essas palavras, essas frases, tudo isso aqui é Deus falando conosco. Não é um livro, não é uma história.
né? Então é loucura para o mundo. E aí ele fala, ó, eles não, eles são sábios, têm todas as respostas. Aí diz também sobre são honrados e nós desprezados, porque eles recebiam as honras do mundo, né? Porque eu já falei no vídeo de ontem, eram pessoas poderosas do ponto de vista humano, e eles eram servos de Deus. 11. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Então, quem pregava o evangelho era perseguido, era humilhado, passava necessidade. A gente tem que lembrar disso. Os primeiros cristãos pagaram um preço altíssimo e hoje, em alguns países, é exatamente assim. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, o que é isso? Isso é o cristão. Esse é o verdadeiro cristianismo, que abre mão de tudo. Não tem a sua vida como preciosa para quê? Para pregar o evangelho, para levar o evangelho do Senhor Jesus aos lugares mais remotos e inóspitos. Então, Paulo se gastou para pregar o evangelho, para salvar, para evangelizar, para anunciar, para pregar, para levar a verdadeira palavra de Deus. E eles ali estavam na igreja local brigando, com ciúme, se ofendendo, dizendo isso, dizendo aquilo. Não se importavam mais com o que a Bíblia dizia, com o que a Escritura dizia, com o que Paulo dizia, com o que tinham aprendido. Não, o que importava era a cabeça deles, eram as opiniões deles, era o que eles achavam. E aqui Paulo faz um resumo daqueles e daquelas que nasceram de novo. Quando tu é insultado, o que tu faz? Tu bendiz. Tu ora, Deus abençoe a fulana de tal. Deus abençoe o fulano de tal. Quando somos perseguidos, a gente suporta. E isso não é porque a gente é maravilhoso, é porque o Espírito Santo nos fortalece. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Como eu falei no outro capítulo, ciúmes e brigas, isso aí é porque a pessoa não quer perdoar, não quer resolver, não quer passar por cima, né, daquela situação. E aí ele fala que para o mundo a gente é um lixo, a gente é uma escória, porque eles acham que a gente é fraco. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Bíblia, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho títulos, porque eu tenho casa, porque eu tenho isso, porque eu tenho. Tenho saúde, tenho beleza, tenho conta bancária, viajo para onde eu quero, faço e aconteço. Para que Deus? Tenho tudo, não preciso de Deus. Nós temos algum problema. As pessoas que buscam a Deus, elas têm problemas. Eu não culpo Deus por nada. Eu resolvo os meus problemas. Vocês não, vocês só querem que Deus resolva. Vocês só querem Deus. Não, assume as tuas. Como é que é? Assume os teus boletos. É isso que as pessoas pensam. As pessoas pensam que nós, que entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus, é porque a gente não consegue resolver. E eu vou te dizer que eles estão certos, porque a gente não pode se salvar. Só Jesus que nos salva. Mas claro, eles querem nos humilhar, nos diminuir. Só que aí eu lembro da palavra que o Senhor Jesus disse. Jesus falou assim, ó, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são. Então, se tu te acha, se tu acha que tu é o máximo, que tu não precisa de Deus, entendeu? Tu nunca vai encontrar Deus.
Porque é o doente que precisa de remédio. O são não quer remédio, não precisa de remédio, ele está são, né? Então, nós nos humilhamos, nós reconhecemos e Deus se agrada dessa humildade. Eu não consigo sozinha, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não consegue. E essa mensagem entra no nosso coração, entra na nossa alma, entra no nosso espírito e nos salva. Porque a gente reconhece que precisa de Jesus. E por isso que para o mundo a gente é desprezado, né? E Paulo diz, ó, nós somos considerados lixo do mundo, escória de todos. Porque eles levam em consideração o seu eu, o seu ego, seus prazeres, suas vontades, sua posição social. E nós não, a gente enlouquece por Jesus. A gente entrega tudo por Jesus. E isso, para o mundo, é loucura. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Olha que amor. Falar a verdade é importante, mas como que tu fala a verdade? Colocar limites, explicar é fundamental, mas como que tu faz? Com que bondade, com que humildade, com que jeito? Como o Espírito Santo nos convence do pecado. A bondade do Espírito Santo de Deus nos constrange. Então, aqui tu vê que Paulo está falando, ó, eu não quero envergonhar vocês. Não é esse o meu objetivo. Não é. Eu não quero destruir. Eu quero edificar, construir, levantar. E chama eles de filhos amados. E sim, ele pregou o evangelho. Eles se converteram porque Paulo pregou 1 ano e meio trabalhando. Então, eles são filhos. E são amados, eles foram gerados em Cristo através da vida de Paulo, Priscila e Áquila. E Apolo também, né? 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. E a gente é responsável por aqueles que a gente gerou, né? Por aqueles filhos e filhas espirituais. E a gente ama, a gente ora. E a gente quer que estejam crescendo, se desenvolvendo, se aperfeiçoando em Cristo. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Olha só. Eu tenho uma vida. Vocês podem olhar para ela. Então, Paulo está dizendo, eu vivo o Evangelho. Eu vivo em Cristo. Então olhem para mim e me imitem. Sejam meus imitadores. O que é ser imitador? Sabe o que essa palavra quer dizer? Cópia. Uma cópia viva, uma cópia original, uma cópia autêntica. Sabe quando tu vai num cartório e, por exemplo, a gente que é casado assim, vira e mexe, tem que ir lá para fazer uma certidão de casamento atualizada, não é? Aí eles fazem uma cópia e aquela cópia ela é legítima, ela é autenticada, ela é idêntica à original. E aí vem o selo, aquele negócio todo. É esta palavra que está sendo usada aqui. Nós, cristãos verdadeiros, dignos, fiéis, íntegros, somos cópias idênticas, cópias autenticadas, cópias legítimas, fidedignas de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Quando ele diz, eu sou um imitador de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e vocês devem olhar para mim e me imitar, vocês têm que ser essa cópia. É assim que a igreja cresce. É assim que uma família cresce. É assim até que uma empresa cresce. É quando tu olha, tu tem um líder e tu quer imitar aquela performance, aquela cultura, aquela profissão, aquele bom exemplo, essa vida espiritual, tu entende? Isso é uma cópia autenticada, legítima. Então Paulo está dizendo, ó,
eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Olha que responsabilidade. Pode me imitar, porque eu estou vivendo em Cristo. Porque eu imito a Cristo e vocês podem me imitar. 16. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Tem vídeo sobre Timóteo, naquela série Personagens Bíblicos, muito forte, muito importante, e quem dera que todos nós tivéssemos um Timóteo, que o Senhor nos desse um Timóteo, um filho amado e fiel no Senhor. 18. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Aqui Paulo usa a sua autoridade. Ele sabe que em Cristo ele tem autoridade, ele tem poder. Só que aí o que ele diz? Que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Nós não somos chamados por blá, 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 blá. Filhinhos, não amemos de palavras, mas de ações, de atitudes. Que nós sejamos essas pessoas que andam, que vivem, que pensam, que sentem, que falam pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos capacite e não esse blá, 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 palavra, palavra, palavra. Não, tu tem que ter fruto, tu tem que ter vida, tu tem que trazer algo que glorifique a Deus. E Paulo tinha uma vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus, uma vida digna. E ele plantou essa igreja. Esses irmãos que agora estão fazendo essa confusão foram evangelizados por ele. Ele ganhou essas vidas, essas almas para Jesus. Então ele usa de autoridade. E quando ele fala chicote, sim, é limite, é disciplina, né? E aí ele fala do outro lado: vocês querem que eu chegue aí com amor e espírito de mansidão? E eu dizia isso para os alunos: um aluno bom, uma professora boa. O aluno é ruim, a professora é ruim. Quer dizer, tu vai andando conforme vão te apresentando, né? E é isso que está acontecendo aqui. Tinha tanto problema que ele ia ter que resolver, né? E aí ele já avisa que pode ser de um jeito, pode ser de outro. Depende de como eles vão se comportar. E manda Timóteo. Tá. O que a gente aprende hoje com este capítulo 4 de Coríntios? Que nós não devemos julgar antes do tempo, até que o Senhor traga plena luz às coisas ocultas das trevas e aos desígnios do coração. Então, tem coisa oculta que é boa e tem coisa oculta que é ruim. Tem coisa oculta que vai receber castigo e tem coisa oculta que vai receber recompensa, bênçãos. Não ultrapassem o que está escrito. Nós seguimos a Bíblia, nós seguimos as Escrituras, somente as Escrituras. O que nos interessa não é o que esse ou aquele falam. O que nos interessa é o que a Bíblia diz. Nós somos loucos por causa de Cristo. A nossa fé é loucura para o mundo. Paulo, pelo Evangelho, gerou esta igreja, esses irmãos em Cristo Jesus. Paulo ofereceu a sua vida, 1 ano e meio para plantar, fundar essa igreja, para edificar essas vidas. Portanto, ele fala para eles: sejam meus imitadores, andem nos meus caminhos, porque eu ando seguindo a Cristo. Eu ando conforme
a palavra de Deus, conforme o Espírito Santo de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder de quem? Do Espírito Santo de Deus.